Quero começar passando a palavra para o primeiro dos nossos debatedores da mesa, que é o professor Rosaldo Trevisan, que, como eu disse, é uma pessoa formidável, em primeiro lugar, é uma das pessoas mais inteligentes que você vai ter a oportunidade de conversar, espirituoso, e que foi meu presidente de turma por muitos anos no CARF, e que acabou inspirando muita gente aí para o direito aduaneiro. Então, com a palavra, professor Rosaldo Trevisan. Obrigado, Leonardo. Agradeço o convite para debater esse importante tema aí ao lado de colegas da área. Foi muito esclarecedora essa exposição inicial do doutora Vera, brilhante como sempre, que situou esse tema no contexto internacional, né? Essa migalha, vamos dizer assim, que é o projeto de lei de comércio exterior, perto do contexto internacional, né? O projeto de lei de comércio exterior não trata de serviço, não trata de investimento, não trata de tributação da renda, não trata de imigração, não trata de formas de pagamento, não trata de câmbio. Então, ele tem uma série de ausências que até são resolvidas com uma simples palavra que a gente tem que agregar depois de Lei Geral de Comércio Exterior. É Lei Geral de Comércio Exterior de Mercadorias. Aí está um filtro que já está no início do projeto, a premissa do projeto é trabalhar só comércio exterior de mercadorias. Seria muito bacana que a gente tivesse um projeto de lei de comércio exterior de serviços, uma regulação de câmbio, uma regulação de investimento, de formas de pagamento. A maioria dos sistemas está regulado internacionalmente, né? Nos acordos da OMC, a gente tem várias normas internacionais que já disciplinam o tema. E aí, exatamente esse é o escopo do projeto de lei, tá? Adequar o Brasil a essas práticas internacionais. Então, esse cuidado na redação, no comitê técnico, ele foi tomado exatamente de o texto, a redação, ser compatível com os tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, principalmente o GATT, que é a nave-mãe dos tratados, e outros que vieram a regulamentar artigos específicos do GATT, o Acordo de Valoração Aduaneira, o mais recente Acordo sobre a Facilitação do Comércio, regulamentos artigos 5, 8 e 10 do GATT, e também os acordos no âmbito da Organização Mundial das Aduanas. Então, é esse cenário moderno, e aí felicito pela escolha do tema Lei Geral de Comércio Exterior e a modernização das aduanas. Talvez só o finalzinho a gente pudesse mudar, que não é só das aduanas, tá? A aduana é o principal foco do projeto de lei, mas o projeto de lei trabalha outros órgãos também, não só a aduana em sentido estrito. Trabalha órgãos relacionados às famosas licenças de importação, que comentou a professora Vera também, órgãos responsáveis por barreiras técnicas, controles sanitários. Então, por mais que estejamos tratando só de mercadorias, a gente vai ter todos aqueles acordos do anexo 1A, da rodada do Uruguai do GATT, né, do Acordo Constitutivo da OMC, em discussão, em debate. Então, é um projeto de lei complexo. Faço aqui o meu primeiro disclaimer, talvez um pouco decepcionante, que nós, no comitê redator, trabalhamos algumas informações que são públicas, e é sobre elas que nós vamos focar a exposição aqui, e a gente tem algumas análises que ainda não foram publicadas, alguns contextos, alguns textos que analisam sugestões do setor privado, sugestões do próprio setor público, e que não estão disponíveis, não são públicos, e a gente não poderia trazer aqui nesse evento acadêmico. Então, vamos nos limitar, falo isso por mim, mas creio que também os outros membros do grupo técnico que elaborou o projeto vão se limitar às informações que são públicas, até sob pena de revelar informação sigilosa, confidencial. Então, trataremos só do que é público. A segunda observação que eu gostaria de fazer é sobre a data de hoje, né? Hoje é um feriado, dia 28/10. Há algum tempo atrás, em 1936, foi publicada a Lei 284, de 28/10, governo Getúlio Vargas, que era o princípio das carreiras jurídicas dos funcionários públicos federais. Coincidentemente, 3 anos depois, em 28/10 de 1939,
foi publicado o Decreto-Lei 1713, que criou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Coincidentemente, em 1943, aí também já sob o regime da Constituição copiada da polonesa, né, nós tivemos a Lei 5.936, ainda na era Vargas, que declara o dia de hoje, 28 de outubro, o Dia do Servidor Público. Essa é a origem da data festiva que comemora-se hoje, e eu queria deixar aqui um louvor a esses abnegados que atuam no serviço público, muitas vezes com muitos percalços, com apedrejamento coletivo constante, né? E a gente sabe como essa vida de servidor público e que está longe daquela maravilha que o senso comum acaba atribuindo, né, a esse trabalho. Então, ficam meus parabéns aqui aos servidores públicos nessa data festiva. Como começa a história do anteprojeto? Tentando resgatar um pouco do histórico e cumprir a demanda solicitada na organização. O PL 508 de 2024, de autoria do senador Renan Calheiros, ele consolidava no sentido que é atribuído à palavra consolidação, não nos vocabulários jurídicos, no sentido que é atribuído à palavra consolidação na Lei Complementar 95 de 98, que é a lei que dispõe sobre o processo de elaboração das leis. Então, para essa lei, quando a gente consulta o texto da Lei Complementar, lá no artigo 13, parágrafo 1º, ela diz: consolidação é a integração de todas as leis pertinentes, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. Então, a consolidação de que trata a Lei Complementar 95 de 98 não é aquela consolidação que sistematiza totalmente o tema, que moderniza. E eu gostei, já falei isso uma vez aqui, gostei da palavra título do evento, porque a palavra título principal é modernização. O que esse projeto de lei de comércio exterior tem por objetivo e faz é a modernização da legislação aduaneira. Mas com foco em quê? Bom, esse projeto de lei 508 de 2024, ele não tinha por foco a modernização. Ele tinha por foco simplesmente o agrupamento. O agrupamento sem alteração de mérito da legislação até então vigente. Ele não cumpria muito esses objetivos, ele teve alguns problemas. O primeiro deles, incompletude. Deixou de fora alguns temas importantes. E aí, se para um projeto de lei geral de comércio ficar alguns temas fora pode ser justificável, para um código, não. Para uma consolidação, você não consolida metade, parte. Ou você consolida ou não consolida. Então, ele tinha algumas incompletudes. Além de incompletudes, tinha excessos. Tratava de algumas matérias que não são aduaneiras. Matérias de ordem interna, regimes internos de tributação, muitos artigos tratando de isenções, alguns deles em dissonância com o que está se propondo na reforma tributária. Esse foi um outro cuidado que o grupo técnico teve, de não redigir nada em desconformidade com o GATT, com nenhum acordo internacional e também nada em desconformidade com o que está sendo tratado na reforma tributária, no que se refere a regimes, por exemplo. E também o PL 508, ele não buscava adequação a tratados internacionais. Ele sequer tinha menção à Convenção de Kyoto revisada, ao Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da OMC, e outros diplomas internacionais recentes e que tratam do tema da facilitação do comércio sem prejuízo dos controles. Então, o caminho a partir do PL 508 era buscar um texto que corrigisse essas imperfeições. E foi constituído um grupo técnico, um grupo de especialistas nesse tema relacionado à legislação aduaneira, à legislação que trata dos outros órgãos que atuam no comércio exterior, e que migrasse esse projeto do que era uma consolidação para uma aproximação, para um approach diferente. Qual é o approach diferente? Aqui, esse é muito importante que se esclareça esse approach diferente, porque é muito comum que a gente veja um equívoco de premissa, e que a Lei Complementar do Comércio Exterior
é uma lei para superar o Decreto-Lei 3766, que foi editado no contexto do regime militar e que tratava de matérias desconectadamente, né, de forma desconectada do cenário internacional. O escopo do projeto de lei é tratar da modernização da legislação aduaneira seguindo estándares internacionais. Ou seja, aquilo que não é muito difícil fazer, porque 90% do que está no texto do projeto de lei já é melhor prática internacional, já é adotado na maioria dos países. Não tem novidade. Quando a gente fala em gestão de risco, em antecipação da informação, em auditorias posteriores à liberação, em utilização intensiva de tecnologia, em single window, quando a gente fala nisso, a gente não está inovando, não está legislando do marco zero. Nós estamos simplesmente nos adaptando às melhores práticas internacionais. E quando a gente vai logo na ementa do anteprojeto, na versão que foi disponibilizada para sugestões do setor privado e também sugestões do setor público, a gente vê que o objetivo é normas gerais para o desempenho das atividades de regulação, fiscalização e controle sobre o comércio exterior de mercadorias. Então, está aí um filtro, mercadoria, não trata de serviço, não trata de renda, regulação, fiscalização e controle. Duas dessas palavras você encontra no artigo 237 da Constituição, fiscalização e controle. A terceira delas, regulação, ela está aí justamente para adaptar a regulação nacional ao que a gente tem no cenário internacional, inclusive no que se refere ao trabalho de outros órgãos, agricultura, meio ambiente, controle do comércio exterior, atividade da SESEX, defesa comercial. E os fundamentos que levaram à redação não são revisão legislativa. Então, esse é o primeiro equívoco que a gente tem que corrigir. O propósito desse projeto de lei não é uma revisão legislativa de comércio exterior. É uma modernização à luz das melhores práticas internacionais. E aí isso explica, inclusive, as ausências. Por que o tema das infrações e penalidades não está aí? Não há melhores práticas internacionais sobre esse tema. Não há. Não há uma convenção internacional que trate de infrações e penalidades. Alguém pode até pensar no anexo específico da Convenção de Kyoto revisada, que trata de penalidades. A quem pensar isso, eu convido que veja quem são os signatários desse anexo específico. 27 países que não representam nem 1% do comércio internacional. Então, não é um acordo firmado nem pela União Europeia, nem pelos Estados Unidos, nem por nenhum dos 20 maiores PIBs do mundo. Esse acordo que trata de penalidade. Por quê? Ele é genérico e ele não ajuda muito na uniformização, sequer do conceito de infração. Mas existem disposições gerais sobre penalidades que estão, por exemplo, na Convenção de Kyoto revisada, que estão, por exemplo, no Acordo sobre a Facilitação do Comércio. Essas, sim, são melhores práticas internacionais e que foram trazidas para a parte inicial do texto, para a parte principiológica, para as diretrizes do texto. Então, é incorreto dizer que o texto não trata nada sobre penalidades. A parte principiológica, as diretrizes sobre penalidades estão sim no texto. É incorreto dizer que o texto não trata de não discriminação, porque o artigo 3º do GATT e o artigo 1º do GATT e a não discriminação entre estados e mercadorias está nas diretrizes do acordo, da Lei Geral do Comércio Exterior. Então, a parte das diretrizes ela é completa, ela trata de todo o contexto de comércio internacional. O que é incompleto é a disciplina específica. A disciplina específica, realmente, naqueles temas em que não há melhores práticas, não há o que trazer. Se o foco é trazer as melhores práticas, e para esse tema não há consolidação de melhores práticas, elas não podem ser trazidas. Isso serve também para o contencioso. Qual é a melhor prática para o contencioso internacional? A gente tem projetos de lei circulando hoje no Congresso, elaborados por comissões de juristas, e que buscam modernizar o contencioso administrativo. À luz de quê? À luz de nada. Nenhum dos diagnósticos que foi feito, que subsidiaram esses projetos,
fez um estudo de benchmarking, analisou as melhores práticas internacionais sobre o processo. Nós não sabemos como é o contencioso administrativo nos outros países. Né? E também não desejamos saber no momento da elaboração do projeto de lei do contencioso. Nós elaboramos um projeto contencioso doméstico, né? Pensando na nossa estrutura, naquela estrutura que nasceu lá que vai completar 100 anos, no dia 14 de setembro do ano que vem. Né? CARF completa em 14 de setembro de 2025, 100 anos de atuação. E é uma estrutura que é tradicional, que não tem modificações estruturais ao longo do tempo. E também não encontra paralelo internacionalmente. Se é melhor, se é pior, a gente precisaria analisar para saber, né? Não sustento aqui nem que seja melhor e nem que seja pior. Mas a gente precisa ter um bom estudo comparado. Temos carência de bons estudos comparados sobre penalidade, sobre contencioso e sobre tributo. Sobre tributo, agora a gente vai ter uma aproximação da nossa legislação, né? Com a reforma tributária, vamos ter uma aproximação da nossa legislação com estándares internacionais. Mas temos que reconhecer que nesses temas estamos longe de ter um padrão universal. Né? Assim como nós temos em despacho, em regimes. Se a gente quiser saber o padrão universal de despacho e regimes, ele está lá na Convenção do Quioto, está lá no Acordo sobre a Facilitação do Comércio, quais são as medidas de facilitação, o que é um portal único, como que usa a gestão de risco. E é exatamente isso que foi trazido para o projeto de lei. Então, essa correção de rumo é necessária. Né? O que o projeto de lei busca é a adequação às melhores práticas internacionais, é alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais, a começar pela terminologia. A gente usa termos desconectados daqueles que são usados, a gente usa palavras de uma forma... às vezes, por gostar de expressões estrangeiras, a gente as deturpa, né? Como deturpou a palavra drawback. Né? Drawback aqui tem um significado totalmente distinto do que tem em qualquer outro país do mundo. Então, a gente está adequando aqui, a gente preserva o drawback suspensão, que é tradicionalmente assim conhecido, mas adequa internacionalmente o conceito de mercadoria, conceito de regimes que nós não temos hoje no Brasil. Vamos passar a ter um conceito de regime aduaneiro comum, regime aduaneiro especial, uniformizar os regimes de industrialização, drawback, recovery, e principalmente esses artigos do começo, né, que são diretrizes, eles alinham a gente às melhores práticas sem provocar qualquer alteração. Não vai acontecer essa explosão que aconteceu na última semana na Argentina, foi extinta a FIP. Né? Na verdade, ela foi trocada por um outro órgão, que acabou ocasionando uma demissão aí de 30% do quadro funcional, e isso até foi propagandeado como um enxugamento. Tá? Dependendo do meio de imprensa, ele seria bem recebido aqui, porque a propaganda foi, olha, enxugou a estrutura do fisco e tornou o fisco menos ocioso e menos voraz. Essa foi uma das justificativas. Muita gente gostaria desse título, mas acho que a gente tem que situar o que aconteceu, né? Tem que ver exatamente. A gente estava lá essa semana conversando com o pessoal da Argentina e é um cenário bem complexo, não é uma coisa, simplesmente eliminou, simplesmente readequou, tem um pano de fundo, um bastidor bem complexo e seria interessante alguém explorar isso e ver mais profundamente sobre isso também. E outra coisa muito importante, esse projeto de lei não busca alterar nada na estrutura dos órgãos que atuam no comércio exterior. Não está passando competência de ninguém para ninguém, está mantendo todas as competências que são da aduana dentro da aduana, mantendo todas as competências dos outros órgãos dentro dos outros órgãos e fomentando a cooperação entre eles, que são artigo 8 e artigo 12 do Acordo sobre a Facilitação do Comércio, que são baseados em 2 pilares da OMA, né, das aduanas modernas: cooperação aduana-aduana, cooperação aduana-empresa e cooperação aduana-outros órgãos. Então, é um projeto antenado com toda essa documentação de aduana do século XXI, de marco SAFE, de equilíbrio entre controle e facilitação, a FC e Convenção de Quioto revisada. Traz esses institutos de vanguarda como operador econômico autorizado,
tem artigos especialmente dedicados à conformidade, ou seja, uma preocupação específica com a conformidade, não de intuito sancionador, é de intuito educador, tratando da desburocratização, documentos sendo tramitados unicamente pelo portal único, eliminação de papéis. Então, acho que a melhor palavra para definir, que está no título, infelizmente está no título do nosso evento de hoje, é a palavra modernização. O foco é modernização. Me encaminhando para as minhas observações finais, futurísticas, né? Sobre o futuro da Lei Geral do Comércio Exterior de Mercadorias, quais os próximos passos, né? Foram efetuadas sugestões do setor público, do setor privado, elas foram todas analisadas. O projeto de lei está por ter o trâmite legislativo iniciado, né? Foi um tempo escasso para todos, para a comissão elaboradora, uma corrida contra o tempo. Parte dessas olheiras que os senhores veem aqui se devem a esse projeto. Todo mundo correndo contra o tempo, analisar 300 sugestões, analisar individualizadamente e debatendo tecnicamente, tá, cada uma delas. Foi uma tarefa bem complexa e que exigiu muito esforço, tanto do setor público quanto do setor privado. Que riscos e que oportunidades a gente tem a partir de agora? A partir de agora começa o trâmite legislativo, tá? Começam as proposições de emendas, as sugestões de alteração, e que são livres a toda representação política do cidadão, né? Riscos que a gente tem no projeto, e que são comuns em todo projeto que trata de um sistema. Aqui a gente trata do sistema de despacho, do sistema de regimes, e tenta concatenar todos eles e alinhar as melhores práticas. O risco é que, se a gente tiver alterações pontuais sem um contrapeso efetuado no texto, ou seja, sem uma visão sistemática das alterações, a gente corre o risco de um texto final assistemático, né? Então, isso é algo que tem que ser muito bem acompanhado, pelo texto final manter a sistematização. É óbvio que devem ocorrer alterações, e são saudáveis as alterações no texto. O que não é saudável é se elas forem assistemáticas, se elas criarem rebarbas soltas na estrutura do texto. Uma outra coisa, e é super perigosa aqui no Brasil, porque tem sido explorado de forma parcial, né? Parcial no sentido feio da palavra, não no sentido de incompleto, no sentido de tomar partido, né? É o tal do benchmarking seletivo, né? O que é o benchmarking seletivo? Eu quero adotar todas as melhores práticas internacionais que eu quero adotar. As outras eu não quero. Então, eu seleciono, eu pinço entre as melhores práticas internacionais aquelas que eu gosto. E aqueles textos das melhores práticas internacionais, do UFC, de Kyoto, que eu não gosto, eu retiro, ou até altero o texto. Isso, além de criar uma assistematização, é um matrimônio só na alegria, né? Aquele que o padre fala para os noivos, na alegria e na tristeza. Não, é só na alegria, na tristeza eu não quero. Eu quero só os comandos que me favorecem. Então, a gente tem que adotar as melhores práticas internacionais, tem que sopesar a nossa realidade, mas não pode ser um benchmarking eletivo, subjetivo, né? Ou a gente adota um modelo, ou a gente deturpa o modelo e adota algo que não é a melhor prática internacional. Um outro perigo, a lente nacional. A gente analisar, e a professora Vera bem descreveu, uma das principais dificuldades que a gente tem, que é trabalhar com textos que são autênticos em inglês e francês, no caso do OMC, inglês, francês e espanhol, e muitas vezes a gente tem algumas dificuldades de adequação terminológica, e acaba interpretando. Isso foi muito comum aqui no Brasil nas décadas de 80 e 90, e ainda tem gente que faz. Tem gente que, quando lê a palavra mercadoria nesses tratados, lê a palavra mercadoria pensando no conceito de mercadoria do Código Comercial brasileiro. É óbvio que o legislador, quando escreveu isso no tratado, ele não estava pensando no Código brasileiro. Ele estava pensando em conceito internacional de mercadoria. A própria Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, lá naquela região do artigo 30, fala que os termos dos tratados devem ser interpretados à luz
do tratado, e não à luz da legislação nacional dos países. Então, essa miopia dos tratados, que é ler um tratado com uma lente doméstica, ela pode acarretar alguns problemas também. Não falar só de riscos, que oportunidades a gente tem? Bom, acho que nós não temos dúvida nenhuma que nós temos aí um texto que, pela primeira vez, traz um glossário conceituando o que é mercadoria, o que é importação, o que é regime, que é algo que faz uma tremenda falta no Brasil. Nós não temos hoje esses conceitos. Nós temos adequação a praticamente todas as melhores práticas de Kyoto e da OFC. Temas que alguns até a gente tratava de forma diferente aqui, como as soluções antecipadas, mas agregando os benefícios que traz o OFC e que traz a Convenção de Kyoto. O que isso faz? Estar alinhado com as melhores práticas insere o Brasil no contexto do comércio internacional, fortalece a corrente de comércio exterior, tá? Faz com que a legislação do Brasil seja mais facilmente conhecida pelos outros países. Por quê? Porque ela está dentro do contexto das melhores práticas internacionais. Ninguém vai precisar ficar meses estudando a legislação brasileira, porque ela está adequada às melhores práticas internacionais. E o que falta a partir desse texto para depois a gente ter um código? Tá? Eu sou um esperançoso de que a gente um dia tenha um código aduaneiro. Tá? Se a gente tiver esse texto aqui, um dia a gente conseguir sistematizar a penalidade, sistematizar contencioso e sistematizar tributos, e juntar tudo isso, nós vamos ter um código. Tá? A gente está muito próximo. Tá? Então, eu gostaria de terminar a minha exposição com uma frase do Churchill, depois de uma vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra, e ele falou, olha, essa vitória, né, comentando a vitória, né, ele diz, now this is not the end. This is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Que esse projeto de lei, ele nada mais é do que o final do começo. Tá? A entrega desse projeto é o final do começo, nada mais que isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Trevisan.